vocês. Na última aula, nós vimos as propriedades, foi na última aula ou na penúltima, nós vimos propriedades químicas periódicas, tá? Nós vimos o que em propriedades químicas periódicas? Resumidamente, vimos é, o raio atômico, também que eu vou abrir aqui, química, propriedades químicas periódicas, tá aqui. Esse aqui eu ainda não passei para um modelo bonitinho, tá? Para vocês. Eu tô fazendo ainda. E o Capitão Pátria. Enfim, nós vimos as propriedades químicas periódicas, tá? Vimos o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, tá? São as propriedades que nós temos num átomo, tá bom? Dentre essas propriedades, que eu quero destacar aqui para vocês, é justamente a eletronegatividade, que é o que nós vamos ver aqui hoje, tá bom? A eletronegatividade, como eu disse na aula de propriedades químicas periódicas, é justamente a capacidade que um elétron tem, um elétron não, desculpa, um átomo tem de atrair o par eletrônico. Sim, o par eletrônico. Muito simples. Par eletrônico é justamente uma ligação química. Como assim uma ligação química, Luca? Eu não estou entendendo ainda. Beleza. Uma ligação química, assim como todas que nós vemos, aqui até aqui, que eu falei a mesma coisa. Assim como todas que nós vemos na matéria de química e todas que nós temos na natureza, elas são formadas justamente por um contato entre dois elétrons, tá? Toda ligação química iônica e covalente, ela vai ser pautada desta forma, tá? Vai ser uma ligação entre dois elétrons. Dois elétrons vão lá, eles vão ter contato entre eles, e aí vai se formar uma ligação entre eles. E aí vai ter uma relação entre esses dois átomos, tá? E aí, o que acontece nessa situação? Isso aqui nós chamamos de nuvem eletrônica, tá? Só esse. Nuvem eletrônica. Por que uma nuvem eletrônica? Porque é uma nuvem de elétrons. É como se eu estivesse misturando os elétrons, a nuvem de elétrons fica rodando em volta deste átomo com esse. Como se eu estivesse juntando os dois, tá? Fazendo uma ligação. Então, o que acontece? Quando eu junto as nuvens eletrônicas, eu tenho uma ligação, tá? E a eletronegatividade é justamente quem vai puxar para mais perto o elétron que está fazendo a ligação. Quem vai puxar a nuvem eletrônica do outro, tá? Quem tem mais força para puxar a nuvem eletrônica. É como se eu estivesse aqui num cabo de guerra, tá? Agora eu vou fazer uma coisa bem legal. Na minha cabeça vai dar certo. Como se ele estivesse no cabo de guerra aqui, e vamos supor aqui que o X, por exemplo, ele tem mais eletronegatividade, ele é mais eletronegativo. Ele vai puxar o elétron para cá, para mais perto dele. E o que vai acontecer? O X ele vai ficar negativo, porque ele está com o elétron mais perto, e o Y vai ficar positivo. Então, o X, por ser mais eletronegativo, quando tem uma ligação, ele vai puxar o par eletrônico, para perto dele. Ele vai atrair o par eletrônico em uma ligação. Galerinha, conseguiram compreender isto? Conseguiram absorver essa informação? Paz até agora? Tranquilo, né? Tá molinho. Mole, tá? Então, hoje, nós vamos tratar justamente sobre geometria e polaridade. É uma coisa que cai a rodo em vestibular, tá? Você vai ver esta desgraça aqui na sua vida. Você vai ver isso na UERJ, você vai ver isso na FUVEST. Você vai ver isso no Enem, você vai ver isso em tudo quanto é desgraça de prova que você vai ver esta merda, porque esta merda cai, tá? Geometria nunca vai cair, tipo assim, como é organizado um átomo, não sei o que lá. Ele vai cobrar isso e mais alguma coisa para você, tá? Frequentemente ele vai fazer assim. Nunca vai vir sozinho essa matéria aqui, tá? Mas enfim. Eu vou pegar uma água, eu vou pegar uma água depois. Não sei ainda não, tá? Enfim. Vamos pensar um pouco sobre as palavras. Eu adoro ver palavra, cara. Eu adoro ver a etimologia, né? Formação das palavras. Nem sei se usei a palavra certa, espero que tenha, tá? Então é o seguinte aqui, galera, tá? Esse assunto, ele parece ser um assunto pequenininho, tanto é que ele tem duas folhinhas aqui só, ignora isso aqui, que foi da aula de ontem também. Ele tem duas folhinhas aqui só, tá? Mas é uma daquelas matérias que é muito importante e que não é tão curto quanto parece, é porque eu dei uma resumida aqui também, tá? E assim, o vestibular, ele cobra isso porque, além de ser uma matéria que você precisa ter um pouquinho de atenção, ela é uma daquelas matérias que mistura três coisas ao mesmo tempo. Então ela é uma parada que cai frequentemente, porque os grandes acordes de desgraçados que fazem a prova do Enem, tá? As grandes questões que eu apelido carinhosamente, já disse isso aqui, de questões caralhudas,
eles pegam e veem a oportunidade de te ferrar por 3 meios diferentes, tá? E eles fazem isso com louvor. Eles adoram fazer isso, amam fazer isso. Então o que que eles fazem? Eles vão unir por diversas vias essa matéria. Eles vão unir essa matéria, por exemplo, isso aqui é ligação química, forma da molécula, aí joga polaridade misturada com essas outras duas, ou bota ligação química misturada com forma da molécula e polaridade. E aí eles fazem os famosos textos caralhudos, que é para botar um caso absurdo que aconteceu, e vocês vão te pedir uma questão para te embolar, que vai ter uma pegadinha, ou ele vai fazer uma parada que vai te fazer achar que é difícil, mas é fácil. E é isso que o Enem faz, tá? E faz com louvor. Então, assim, ele não vai perguntar qual é a geometria da molécula CO2, dióxido de carbono. Ele não vai fazer isso. Ele vai perguntar por que essa substância dissolve em água e outra não. Que nem a UERJ fez ano passado. Isso foi uma questão discursiva da UERJ no ano passado. Por que uma molécula tem ponto de ebulição diferente, maior, e essa aqui é menor? Por que esse gás se comporta de um jeito diferente? Por que a molécula interage melhor com o solvente? E entre outras merdas que ele pode cobrar para você, tá? Então, assim, ele vai jogar a questão num rolê, num bagulho, uma situação em cima de tu, e ele vai torcer, né? Torcer não. Ele vai contar que você seja a porra do Chico Xavier para adivinhar as paradas, tá? Nem sei se o Chico Xavier que adivinhava as paradas. Eu tô confundindo o Chico Xavier com o cara do X-Men, que é o Professor Xavier. Caralho, essa agora foi sinistra, maluco. Puta merda, essa agora foi sinistra, tá? Enfim, ele quer que você leia a mente da banca e adivinhe o que ele quer dizer com aquela questão. E é isso que o Enem gosta de fazer, tá? Então hoje, qual a missão que nós temos? Uma missão muito simples. A gente vai parar de olhar para a desgraça da molécula como se ela fosse um desenhozinho que nem CO2. Que bonitinho, papapá. CO2 não é assim, merda, tá? Não é um desenhozinho plano que você faz no teu caderno, assim, retinho, tá? Isso aqui é 3D. A molécula, ela existe no mesmo espaço que nós existimos. E nós temos 3 dimensões, tá? Então, assim, ela é feita em 3D também, tá? Ela é feita em 3D também. A molécula, ela é feita da mesma forma que nós. Ela tem ângulo, ela tem forma, ela tem lado. Então, assim, tem moléculas, por exemplo, que são equilibradinhas, certinhas, santinhas, e tem as que, por exemplo, a exemplo de meu tio, que empina de moto, e tem um grupo da família, tá? Indo pra fofoca aqui, a gente tem um grupo da família aqui, e o meu tio enviou, semana passada, tá? Uma foto no grupo da família, que era uma foto de seu órgão reprodutor no grupo da família, com a minha avó e minha bisavó. Passou mal vendo aquela foto no grupo da família, que está todos de minhas tias. Minha avó tem 8 irmãs. Então aquilo foi um desastre, tá? Só falando. Deixando esse adendo aqui, meu tio, no caso, seria, por exemplo, uma molécula toda descaralhada. Inclusive uma molécula desgraçada que fica puxando o par eletrônico dos outros, tá bom? Um átomo desgraçado também. Então, assim, ele vai puxar carga para um lado, vai puxar carga para o outro. Então, assim, tem vários tipos de ligações e vários tipos de geometria. A molécula, ela se organiza de diversas formas, tá bom? Então, assim, a geometria molecular é justamente a forma espacial da molécula se organizar, tá bom? Geometria, o que é geometria na matemática, por exemplo? São as formas, não é? É o triângulo, é o quadrado, é o retângulo. Tá? Então, assim, na geometria molecular é a mesma coisa, são as formas que a gente pode distribuir no espaço molécula, o átomo, tá? Então, assim, não é só a gente pegar e saber quem liga com quem, igual a gente viu na aula passada, é a gente saber como os átomos eles vão se posicionar no espaço, tá? Então, assim, por que essa geometria molecular existe? Você pode falar para mim, é que é pra gente saber como ele liga, é só para isso só, é só para eu decorar pro vestibular, mas não é só para isso. A gente usa aqui para tudo, tá? Imagina, pô, eu vou dar um exemplo bem merda aqui também. Imagina que tem uma sala cheia de gente, tá? Cheia de gente. Imagina que tá todo mundo aqui numa sala. Tá todos vocês aí, numa sala, tá? E imagina que todos vocês se odeiam, tá?
e todos vocês ficam falando mal do amiguinho pelas costas, igual acontece aqui na vida real mesmo, aqui no servidor mesmo, com o pessoal aí do servidor. Brincadeira. Ou não. Então, assim, imagina que vocês todos se odeiam dentro dessa sala. Então, assim, ninguém quer ficar grudado com ninguém. Ninguém quer encostar em ninguém, maluco. Todo mundo se odeia. E se encostar, vai matar, tá? Então, assim, cada pessoa quer ficar o mais longe possível uma da outra. Então, essa é a vida dos elétrons. Os elétrons passam por isso 24 horas por dia. Eles odeiam uns aos outros. E eles odeiam muito, tá? Os elétrons têm carga negativa. E as cargas negativas, menos com menos, vai se repelir, tá? Então, assim, quando eu tenho elétrons ao redor de um átomo, tá? Central, por exemplo, eles não ficam parados aleatoriamente como se estivesse, pô, esperando um ônibus paradinho, retinho. Não é assim, tá? Eles vão se organizar em todas as ligações. Eles vão se organizar tentando ficar mais longe possível um dos outros, tá? E esse é a principal teoria que eu quero que vocês tenham em mente que a gente vai usar hoje, que é o que a gente chama teoria de Vesper, tá? Não tem um E aqui, mas a gente chama de Vesper para ficar bonitinho, tá? Que é justamente a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou seja, ao redor do átomo central, tá? Traduzindo, sem esse enfeitamento todo aí. Os pares de elétron, ou seja, dois elétrons ao redor de um átomo que está no centro, o que é um átomo central? Um átomo que está no centro, que está no meio, ó, tá vendo? Se eu tenho dois elétrons, um par de elétron ao redor do átomo central, eles se repelem, vão jogar um para o outro e a molécula vai assumir uma forma que vai diminuir essa repulsão. Ou seja, a molécula ela vai se ajustar para ela manter os elétrons e os átomos uns mais longe possíveis uns dos outros, tá? Basicamente isso. Isso é a teoria de Vesper. Até agora tá tudo tranquilo? Até agora tá tudo tranquilo? Tudo paz? Tudo paz e amor? Como é que tá? Até o momento. Até o devido momento. Tudo paz. Tem que perguntar que essa matéria aqui o pessoal se perde às vezes. Ela é um pouco. Ela embola a cabecinha. Embola a cabecinha. Isso. Isso, né? Mas é chatozinho, né? Tá? Assim até agora. Tá tranquilo. Tá? Daqui a pouco talvez não esteja mais, mas aí a gente vai ajustando, tá? Enfim, galera. Então, nós temos dois tipos de formas de distribuir o espaço do átomo, tá? Temos duas formas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Nós temos a forma com o átomo central, que aí nós aplicamos a teoria de Vesper, tá? Que é a teoria da repulsão dos elétrons ao redor do átomo central. E temos sem átomo central, tá bom? Ou seja, não tem um átomo no centro. Pensa comigo, se eu não tenho nada no centro, quer dizer que eu tenho dois só. Então, quando eu tenho dois átomos, tá? Eu não tenho um átomo central. Igual tá aqui, ó. Então, galera, por exemplo, aqui o H2O2, N2, HCl, CO, tá? Dando um exemplo aqui para vocês, tá bom? Então, assim, a gente começa justamente, para descobrir geometria, a gente começa procurando o átomo central, tá? Nesse caso aqui, tu pode ver que nós não temos, tá bom? Então, a gente já puxa o olho nele aqui. Se ele não tem, você já pode ter uma certeza, tá? Linear. Então, se você pode ter uma certeza na sua vida toda, é que se eu tenho dois átomos só, ele é linear. Ponto. É uma ligação linear. É uma molécula linear. Ponto. Ponto final, tá? Isso aqui, vocês podem ver que ela tem uma nuvem só. Eu falei para vocês que a nuvem é uma ligação, não falei? Entre dois elétrons, tá? Toda ligação química, ela é uma ligação entre dois elétrons. Então, isso aqui é uma nuvem, tá? Isso aqui é uma nuvem, tá bom? Então, aqui, quando nós temos uma ligação linear, nós vamos ter apenas uma nuvem, tá bom? Quando eu tenho uma nuvem, eu tenho uma ligação linear. Por que ele é linear? Porque ele é reto, ele é uma linha, tá? Você consegue passar uma linha por meio dos dois e cortar os dois, não consegue? Então ele é linear, tá bom? Olha isso aqui, por que eu fiz isso aqui? Nem lembro que eu botei essa desgraça aqui no meio. Enfim, tá? Então, assim, nós temos aqui de exemplo o H2, tá? Por exemplo, o H2. Pensa comigo, os dois são iguais, então eles têm a mesma eletronegatividade. Então ninguém vai puxar ninguém. Vamos cancelar.
Então, justamente, eles são apolares, tá? E lineares. Por que eles são apolares? E pensa comigo, o que é um polo? O que é um polo? Alguém sabe me responder o que é um polo? Alguém sabe me responder? Cadê a exceção? A exceção tem, mas a exceção não cai. Então eu vou dar uma generalizadinha aqui. Se me permitem. Se é que me permitem. Sabe o que é um polo? Alguém sabe? Um dia não sei. Use, quero ver se você sabe. Alguém sabe. Alguém tem que saber. Ver se alguém vai fazer a hidrofílico. Então, Simai, mano, não tô perguntando se você sabe o que é algo polar. Sim, que é hidrofílico. Ah, tá. Eu achei que você tá perguntando se Simai era hidrofílico. Eu tava, caralho, que porra é Simai? Tá. Sim, que é hidrofílico. Hum, tá. Então, um bom chute, tá? Um bom chute. Assim, tecnicamente seria, tá? Mas isso aí é uma parte da matéria. No caso, algo polar ou um polo seria justamente uma concentração de alguma coisa, tá? Por exemplo, tem um polo industrial. Um polo industrial é um lugar onde as empresas estão concentradas. Um polo industrial, tá? Então pensa comigo, tu tem um polo aqui dentro dessa ligação aqui, isso significa que o quê? O que acontece? Se eu tenho um polo, eu tenho algum dos dois aqui, ou alguém dentro dessa ligação aqui, ou em algum lugar dela, tem mais alguma coisa do que na outra. E o que nós usamos aqui nas ligações? Nós usamos elétrons. Então isso significa que em algum lugar das ligações aqui, se eu tenho algo polar, quer dizer que eu tenho um polo em algum lugar de elétron. Quer dizer que os elétrons eles estão sendo puxados mais para um lado do que para o outro. Conseguiram compreender isso? Eu estou indo aos poucos, eu estou parando, perguntando, porque é fácil de se perder nessa matéria. Fácil de se perder essa matéria aqui. Sim, sim, perfeito, tá? Então, assim, nós temos aqui, por exemplo, o H2, e ele é apolar. Por que ele não é apolar? Porque ele é apolar, quer dizer. Pensa comigo, se ele tem a mesma eletronegatividade, tanto o H quanto o H aqui, o que isso vai significar pra gente, tá? Isso significa que os dois têm a mesma eletronegatividade. Se eles têm a mesma eletronegatividade, eles vão puxar com a mesma força. Se eles puxam com a mesma força, não tem como eu ter mais elétron para cá, para esse lado aqui, do que para esse. Não tem como isso acontecer. Porque os dois puxam o par eletrônico daqui do meio, os elétrons, com a mesma força. Então não existe um polo aqui. Então essa ligação é apolar. Mole, matamos o H2. Assassinamos ele. Escondemos o corpo e nos livramos. Perfeito. Temos aqui embaixo também o O2. O O2 é o mesmo esquema, gente. Vamos lá, eu consigo passar uma linha no meio deles dois? Consigo. Os dois são iguais? São. Então, galera, a me lembrou, tá? Que eu falei na aula passada, inclusive, e eu não gosto de generalizar as coisas, né? Então, assim, existem exceções para essa regra? Existem, mas não cai no seu vestibular, tá? Então, fica tranquilo. Mas, assim, não querendo me contradizer, tá? Mas, geralmente, não vou falar sempre também, vou falar frequentemente quando você vê iguais, tá? Eles vão puxar, eles vão ser apolares. Inclusive, tem uma exceção aqui nesse PDF que eu vou mostrar para vocês. Quando estiver iguais assim, gente, apolar, tá? Apolar com toda certeza do mundo, tá? Quando você vê tem um O aqui, ou se fosse, por exemplo, Cl, Cl, ou sei lá, Br, Br, não sei, sódio, sódio, sei lá, gente, qualquer merda, se tiver assim, igual a polar, porque os dois têm a mesma quantidade de eletronegatividade, tá? Isso só serve, galera, importante lembrar, isto só funciona, esta regra só funciona para quando eu tenho dois átomos só, tá? Quando for O2, Cl2, H2,
N2, só quando for assim, tá bom? Quando eu tiver uma nuvem só. Então aqui de baixo, nós temos também um N2, tá? O N2 aqui, ele tem 3, então ele tem 3 nuvens atômicas. Não, isso aqui conta como uma nuvem só, porque é como se os elétrons aqui, mesmo, eles estão próximos, então é como se eles estivessem misturando aqui, isso aqui forma uma zorra só, tá? Isso aqui é uma nuvem só, tá bom? Então assim, é a mesma situação, eu consigo traçar uma linha que corta os dois? Reta? Consigo, então isso aqui é linear. Eles têm alguma diferença de eletronegatividade? Não tem. Então, isso aqui é apolar também. Perfeito. Passamos agora para o HCl. Aqui o negócio começa a complicar um pouquinho. Eu vou abrir aqui a minha tabelinha periódica. Linda, maravilhosa. Tá? E vamos fazendo essa bichinho aqui. Vamos ver o hidrogênio e vamos ver o Cl, tá? Tem uma regra, uma ordenzinha, que eu botei inclusive na última PDF, que é a ordenzinha de eletronegatividade, tá? Que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Que é a regra dos mais eletronegativos pros menos, tá? Vê que o hidrogênio ele tá aqui embaixo, não tá? Eu vou copiar isso aqui pra gente colar lá no outro. Calma aí, pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Olha a tecnologia, gente. É bom demais. Vou colar aqui embaixo, ó. Quando a gente precisar, a gente vem aqui e olha. Vamos dar uma olhadinha aqui? A eletronegatividade, aí, eu tenho tabela, né? Essa tabela em 3D aqui, sem querer. A ordem de eletronegatividade é essa aqui, tá? À direita e pra cima, tá bom? Então, assim, quanto mais pra cá, mais eletronegativo. Tanto é que o mais eletronegativo aqui, que vocês podem ver, é o flúor, tá? Então, aqui vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos o hidrogênio e o cloro. O cloro, ele tá aqui e o hidrogênio tá aqui. Então, o cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se o cloro, ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons dessa nuvem eletrônica aqui para perto dele, tá? Então, ele vai fazer assim, ó, vai puxar para cá. Então, o que vai acontecer? Aqui. É como se eu estivesse fazendo aqui, ó. Essa aqui é a nuvem de elétrons, né? Imagine os elétrons como uma nuvem. É como se eu estivesse fazendo isso. Reparem que sobrou pouquinho pro hidrogênio, porque o hidrogênio está sendo moído, maluco. O hidrogênio está sendo moído, ele está sendo levado para lá, os elétrons desse carinha, tá? Então, assim, aqui ele vai ficar positivo e aqui ele vai ficar negativo, tá? Então, o cloro, ele vai puxar. E os elétrons, repare só, os elétrons vão estar sendo concentrados desse lado, tá? Reparem que isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Mas funciona bem. Então, assim, ele está puxando para cá, tá? Ele está negativo. Então, eu tenho um polo de elétrons se concentrando aqui. Porque o cloro é mais eletronegativo, então ele está puxando. E ele está ficando negativo. Então, assim, galera, reparem que se eu tenho um polo aqui, eu tenho a concentração de elétrons aqui, o que acontece aqui? Eu tenho um polo, eu tenho algo polar. Se eu tenho algo polar, isso aqui é polar, uma ligação polar, tá? E repare que eu consigo traçar a linha entre os dois também, por isso é uma linear, uma linha. Tranquilo também, né? Então, a geometria é linear com polaridade polar. Aqui embaixo, mesma situação. Carbono e oxigênio. Vamos ver aqui? Oxigênio, ele é o segundo mais eletronegativo. E o carbono, ele está aqui atrás, tá? Então, vamos lá. O oxigênio é mais eletronegativo. Aqui eu tenho 3 ligações, não tenho? Tá fazendo uma tripla. Então, assim, vai ficar um negativo aqui, um negativo aqui e um negativo aqui. E aqui vai ficar um positivo, um positivo e um positivo, tá? O que vai acontecer nessa situação aqui? Você vai acontecer a mesma coisa ali em cima, tá? Vai puxar. Então aqui eu tenho um polo desse lado aqui, não tem? Porque aqui tá negativo, tá? Aqui eu tenho mais elétrons. Esse lado aqui do oxigênio. Então aqui eu tenho pouco, ele tá sendo sugado, coitadinho, tá passando fome, miserável. Então aqui eu tenho mais uma substância polar. Vamos lá, eu consigo passar uma linha entre elas que corta? Consigo. Então ela é linear. Galera, matamos as situações de uma nuvem eletrônica, tá? A gente separou em uma nuvem, duas nuvens, três nuvens e quatro nuvens. Uma nuvem eletrônica, ele só pode ser linear. Tá aqui em cima, uma nuvem linear, tá bom? Gente, até aí, paz e amor ou ódio? Hora da propaganda política, o PT, hora do PT.
Gente, até agora tá amor ou tá ódio? Tá ranço? Tá angústia? Tá maldade do coração? Ou tá amor? Tá My Little Pony? Tá Labubu? Morango do Amor? Como é que é o nome? É aquele mesmo? 6-7, né? Só fala. Tem outro. Tem outro que é ruim também. É, mas decorado eu já tinha. Cara, tu decorou e não tinha frase. Eu não sabia pra que usava? Essa é a vida do vestibulando. Essa é a vida do vestibulando. Essa é a vida do vestibulando. Me mandaram decorar, ué. Tá certo, tá certo. É a vida do vestibulando. Ele sobrevive assim. Sobrevive comendo matéria, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Não tem pra onde a gente correr. Não tem pra onde a gente correr. Você ainda sofre mais que eu nem faço nem mais. Eu só faço a prova da UERJ ainda tentando medicina. Só a da UERJ que eu faço. E faço ocasionalmente também. Não faço sempre. Faço um ano, aí tem ano que eu quero fazer, eu falo, vou fazer essa porra. Aí vou lá e faço. Ano passado, cara, eu só não passei por causa da minha redação. Inclusive, maldita seja redação da UERJ. Eu amo a redação do Enem, porque eu já aprendi como funciona. Apesar de eu ser ruim ainda, né? Eu fico ali 920, 940, pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Não preciso passar, não preciso de 1000. Não preciso de 1000. Não preciso de 1000. Agora, redação da UERJ, meu Deus, eu faço tanta coisa que pra eu ler aquele livro eu já fico quebrando a minha cabeça. A do Enem é legalzinha, se não fosse os problemas técnicos. A do Enem é bom que eu gosto de coisa macetada, né? Eu tenho esse problema. Eu aprendi tudo na minha vida, tá? Que eu amo macete de tudo. Nós, seres humanos, fomos feitos desde a idade das pedras para buscar facilidade. Tudo que nós fazemos na nossa vida é buscando facilidade. O fogão, a geladeira, a fogueira foi uma busca de facilidade, a lança, a espada, o escudo. É tudo uma busca de facilidade. A gente fez os carros para não precisar mais andar. A gente fez os aviões para não precisar mais pegar barco. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou adepto dessa ideia. Eu abraço a facilidade. Tá? Abraço a facilidade. Eu sou assim. Filosofou, Lucas. Eu sou um filósofo nos tempos livres, né? Então, assim, galera, vamos agora para as duas nuvens, tá? Two clouds. Em inglês. Ligou que eu tô aqui em inglês, né? Para dar uma valorizada na aula aí. Se liga, se toca, hein? Vamos lá. Duas nuvens, galera. A situação é bem parecida com a de uma nuvem só, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o carbono. Olha que carbono fofo. Carbono com dois oxigêniozinhos fofinhos, bonitinhos, tá? Aqui eu tenho duas nuvens, né? Tem uma nuvem aqui e uma nuvem aqui. É importante que vocês saibam identificar as nuvens. O que é a nuvem? É uma ligação e outra ligação. Só isso, tá? Matei. Tenho duas nuvens. Consigo passar uma linha entre eles? Consigo. Consigo. Então isso aqui é linear, tá? Isso aqui é linear. Vamos lá. Nós temos também aqui a polar. Mas por que a polar? Vamos lá. Galera, reparem que aqui eu tenho uma simetria, né? Quando você tiver moléculas assim, simétricas, frequentemente, desculpa, engasguei. Frequentemente vai acontecer delas serem apolares. Por quê? É como se fosse um cabo de guerra e eles têm aqui algo de, sei lá, algo aqui que dá para ser estendido. Uma pessoa deitada assim, tá? Ah, igual aquela tortura medieval, que tem um cara amarrado com os dois braços, um para cada cavalo. Os dois cavalos, vamos supor que os dois cavalos sejam iguais. E os cavalos, eles vão correr para um lado e correr para o outro. Então os dois vão puxar com a mesma força o braço do cara, tá? Não vai te estender o braço do cara aqui nessa ocasião. Eles vão ficar no limite de cortar o braço do cara. Mas, assim, na situação real, é bem divertido essa tortura medieval, porque eles cortam e o braço vai para um lado, o outro vai para o outro. Eles botam também 4 cavalos, né? Ficaria 2 nas pernas também. Cara, isso é bem legal. Tortura medieval é bem legal, cara. Então, assim, isso aqui tá puxando com a mesma força para cá, a mesma força para cá. Eu tenho uma simetria, eu tenho uma simetria. Se eu tenho uma simetria, eu tenho uma molécula polar, tá bom?
Tudo nesse caso, pode ver que ele está puxando para cá, ele é mais eletronegativo que o carbono, então aqui ele fica menos, menos, um para cada ligação. Aqui ele fica positivo, positivo, menos, menos, positivo, positivo. Por que não é polar, então? Se tá assim, é a molécula, por que ele não pode ser polar? Porque, olha comigo, não tem um lugar que tem mais elétrons que o outro. Eu não tenho um lugar que tem mais elétrons que o outro, porque esse aqui tem elétron igual, e esse aqui tem elétron igual, tá? Não tem um lugar que tem mais elétrons que o outro. Não tenho. Então, a gente tem algo apolar, porque algo polar é algo que teria, por exemplo, um polo só. Aí seria polar, tá? Nós temos aqui também o HCN, mesma situação. Repara só, eu consigo passar uma linha reta pelo HCN? Consigo. Então ele é linear, tá? Só que aqui as situações são diferentes. Repara só, o hidrogênio, a gente viu que ele é eletronegativinho. Ele tá lá atrás, lá na casa da desgraça, né? Tá aqui embaixo. Então vamos lá. Quando eu puxo, tem a ligação entre o carbono, que é mais eletronegativo, ele vai ficar positivo e ele vai ficar negativo. Então aqui nós já temos assim, tá? Porém, olha o que vai acontecer. Eu podia continuar assim, não podia? Fechar aqui como que ele já tem mais elétron para cá. Porém, olha o nitrogênio aqui. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então o nitrogênio vai puxar. Então a gente vai ter ele assim, ó, tá? Porque ele vai ficar positivo um para cada ligação aqui, né? Ligação tripla. E o nitrogênio vai ficar três negativos. Então o nitrogênio ele vai estar puxando o elétron em geral, tá? Ele vai puxando em geral. Então vai ser uma substância polar, porque um composto polar, tá? Porque ele vai estar puxando os elétrons para cá, para o nitrogênio, tá bom? Matamos duas nuvens. Então, se ele tem duas nuvens, ele só pode ser linear. Olha como é fácil. Porém, existe uma pegadinha nisso. Lembra que eu falei que sempre existe uma exceção para a porra toda? Para toda quanto é desgraça na sua vida vai ter uma exceção para isso? Vocês se lembram disso? O Lucas viaja demais. Eu viajo demais. Agora é. A minha mente funciona pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, meus exemplos nunca são os melhores, mas são os que fazem as pessoas entenderem, né? Tortura medieval. Tortura medieval, os caras eram sinistros. Os caras eram sinistros, tá? Entendeu? Eu aprendi uma coisa, dando aula em colégio particular. Eu ficasse falando, quando eu comecei a dar aula, eu fazia bonitinho, né? Eu não falava besteira, eu era ajeitadinho, tal como um pastor em dia de missa, em dia de culto, né? É padre em dia de missa. Padre que dá missa, não é? É. Então, assim, eu ia lá educadinho, bom dia, boa tarde, não sei o que lá. A gente tem que pensar, portanto, que é necessário fazermos desta forma, desta maneira, para chegarmos no resultado correto. Eu falava assim mesmo, tá? Aí eu aprendi uma coisa. Se eu falasse desta forma, eu vi uma coisa que é muito injusta, cara, que os professores passam, tá? Tem professor que não faz isso por questão de ética mesmo, mas eu falo, passa e foda-se, porque eu não dou aula na escola, tá? Dou aula em preparatório, foda-se. Então, assim, eu aprendi uma coisa muito legal, tá? Se você fala dessa forma educadinha e não fala nada que choque a pessoa, para a pessoa virar a atenção para você, esperando você falar outra coisa que choque ela, você perde a atenção dos alunos. Eu aprendi isso, cara, dando aula em escola particular, porque eu dava aula, no começo, eu dava todo nervoso e ninguém prestava atenção no que eu falava, tá? Ninguém prestava atenção, tacava foda-se pra mim, tá ligado? Aí teve um dia que eu peguei e comecei a dar aula em preparatório. E aí eu tinha um amigo, tenho esse amigo ainda, né? Não morreu. O Portela, professor Portela. O professor Portela é formado no IME, professor de geometria do IME, velho já, ele era do BOP, maluco, cheio de buraco de bala no braço, e o cara é psicopata pra caralho. Eu dei aula junto com ele, no mesmo curso que ele, um tempinho, né? O Portela é foda, o cara é inteligente para um caralho. Pra você passar pelo IME, você tem que ter sequelado, né? Conheci uma professora Amanda de Química também, que hoje em dia trabalha no IME também. Conheci o Gastão, Rodrigo Gastão, que era professor de física aqui, formado no ITA também, cara psicopata para um caralho também. Enfim, eu dei aula com esses malucos, e esses caras eram psicopatas. Comparado a mim, eu era cachorro novo ali, entendeu?
E aí os caras davam aula, e eu dei um curso, e aula em um curso relativamente grande aqui no Rio de Janeiro. Os caras davam aula e eles davam aula, tipo assim, falando o que queriam e foda-se. E as pessoas elogiavam e falavam assim, caralho, aprendi muito com tua aula é foda, não sei o que lá, pá. Aí eu falei, cara, o que eles fazem que eu não faço? Aí eu peguei, cheguei nesse meu amigo porteiro e falei assim, cara, posso assistir tua aula hoje? Posso sentar ali na sala e assistir tua aula? Ele falou assim, pode, entrei. Aí eu entrei na sala e assisti a aula dele. E aí, cara, ele falava tanta besteira, ele é bolsonarista fanático, né? E aí o pessoal ficava rindo da cara dele. E aí ele ficava falando de teoria da conspiração, tá ligado? Falava altas merda, ai, foda-se, blá, não sei o que lá. E tem que, e você quer, e dava uns exemplos absurdos, tá ligado? Teve um dia que ele deu exemplo, ele tava explicando um negócio, que eu acho que ele substituiu uma aula de física, e eu tava nesse dia, porque eu tava sentado no fundo da sala, eu tava corrigindo o simulado do curso. Simulado de química, eu tava corrigindo. E aí eu tava sentado no fundo da sala e ele pegou e falou, deu um exemplo que a mãe dele tem Alzheimer. E aí ele tava explicando um negócio de força, eu não lembro exatamente o que que era, e deu o exemplo da mãe dele, que ele entrou em casa um dia, chegando de madrugada, a mãe dele achou que era um bandido, a mãe dele tem Alzheimer, e a mãe dele foi pra, ele, pra cima dele com uma faca pra cima dele e deu um murro na cabeça da avó dele, da mãe dele, a mãe dele caiu desmaiada no chão porque a mãe dele tentou esfaquear ele, e ela tem Alzheimer. E ele usou esse exemplo pra dar um negócio de força, tá ligado? Força aplicada. Eu falei, caralho, deu piroca na cabeça, mano. E aí eu aprendi. Eu falei, cara, eu tenho que. Se eu ficar falando do jeito que eu falo, tipo assim, academicamente, ninguém vai prestar atenção, tá ligado? O cara usou o exemplo, tipo assim, mais força. Ele falou, tipo, se eu aplicar uma força de não sei que lá quanto na testa da minha mãe, igual eu apliquei, ele usou esse exemplo mesmo, tá? É coisa de doido, sim. E, assim, nego ria muito, divertia muito. Enfim. Nossa, eu até esqueci que eu tava dando aula. Agora preciso voltar da aula. Onde é que eu enfiei a caneta agora? Tá? Então, assim, galera, nós vimos aqui, então, até o devido momento, duas nuvens, que se eu tenho duas nuvens e uma nuvem, ele só pode ser linear. Galera, eu vou fazer uma pergunta aí no chat. Vou fazer uma pegadinha. Pegadinha, hein? Pegadinha. O que é uma nuvem eletrônica? Seria uma nuvem eletrônica, tá? Pegadinha. Ok, mas é uma pegadinha. E existe uma exceçãozinha aí, bem safada, que pega muita gente aí. É um monte de elétron concentrado ali. Mais especificamente, um par de elétrons. Um par de elétrons, linda. Mas foi bom, tá? Um par de elétrons. Agora que eu percebi, lindinha é por causa da garota, meninas superpoderosas? É por causa de meninas superpoderosas? Porra, agora que eu me liguei, cara. Achei que era tipo seu nome, alguma coisa linda. Que eu já vi gente com sobrenome linda. Mentira, tua foto é. Ah, lindinha da foto! Meu nome é linda mesmo. Ah, tá. Não, eu achei que era. E. Que era por causa da personagem agora. Tá, entendi. Enfim, um par de elétrons é uma nuvem eletrônica. Ou seja, quando eu tenho dois elétrons, eu tenho uma nuvem. Tá bom? Então, assim, até agora nós só vimos em linear. Nós vimos que todos são linear. Mas aí eu te pergunto, o que faz um, um átomo, por exemplo, se distanciar do outro e tomar uma outra geometria? O que faz isso acontecer é justamente uma nuvem eletrônica a mais, tá? Vamos entender isso? Aqui nós temos três nuvens, não temos? Nós temos o CH2O, tá bom? Reparem aqui que o carbono, o átomo central é o carbono, tá? Ele é o que está no meio. E nós temos aqui ele fazendo três ligações. Repara. Uma, duas, três. Aí eu pergunto para vocês, por que os dois hidrogênios não estão aqui e sim aqui embaixo? Por quê? Alguém sabe me responder? Quando for duas ligações, só pode ser linear também? Sim, só pode ser linear. Duas ligações não, quando tiver duas nuvens. Duas ligações não, quando tiver duas nuvens, tá? SP2. Ou alguém mais sabe explicar o porquê? Alguém quer dar mais um chute? Explicar o porquê os hidrogênios não podem estar retos. Por que eles não podem estar aqui do lado? Aqui, ó, igual estava no outro ali em cima. Qual a diferença desse aqui para aquele outro? Por que ele não pode estar aqui e ele está aqui embaixo?
que leva eles a descerem para cá? Alguém sabe responder? Eles se repelem? Perfeito, perfeito, tá? Perfeito. Eles vão se repelir, tá? De forma mais simples, tá? O que acontece, gente? Vamos entender isso aqui, tá? Olha isso aqui, o que eu disse? Todos eles se odeiam e eles querem que os outros se fodam e morram. Então, assim, nós temos aqui as ligações dessa forma, tá? Essa aqui. E repara aqui uma coisa, tá? Se ele tivesse assim, reto, linear, tá? Olha a distância de um para outro. Tá vendo a distância? Agora olha a distância de um para outro se eu jogar eles assim. A distância não é maior? Então, justamente por isso. Esse cara aqui, ele vai empurrar esses dois para baixo, tá? Ele vai empurrar esses dois para baixo para ele ficar mais longe possível deles dois. Eles sempre vão se organizar de uma forma que eles ficam mais longe possível, tá? E aqui, repara só, o hidrogênio, ele é bem eletronegativo, tá? Não, o oxigênio é bem eletronegativo, tá? Ele é mais eletronegativo. Nossa, rotei. Nossa, do nada, velho. Desculpa. Nossa, falta de educação minha. Então, assim, o oxigênio ele é bem mais eletronegativo que o carbono, por exemplo, e que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui? É só a gente olhando, né? Você pega assim na hora da tua prova e tu vai olhar assim. Ah, ele me deu o CH2O. Na hora da tua prova ele vai lá. Ele tá perguntando a geometria e polaridade desse negócio aqui. Vamos olhar. E o carbono vai ficar no meio, né? O carbono, ele quase sempre que ele tiver, vai ser o átomo central, tá? O carbono vai ficar no meio. Vou ter dois hidrogênios para cá. E aqui eu tenho um oxigênio. Hum, vamos olhar isso aqui, né? Na hora da prova tu vai olhar. Descobri já que ele é um trigonal plano, tá? Vou explicar já porque o nome trigonal plano. Por enquanto estou simulando que você fazendo a prova do Enem. Então assim, vamos olhar aqui, né? Vou lembrar da minha frasezinha sagrada. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Eu sei que tem uma versão pior dessa aqui, só que eu não lembro da versão pior. É algo bem baixaria, algo que não deve ser dito. Enfim, temos aqui o oxigênio, aí depois temos o carbono e por último o hidrogênio. Então temos a ordem, né? Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então vamos lá, se o carbono é mais eletronegativo, então o carbono ele tá puxando, não tá? Então aqui ele vai ficar positivo e aqui negativo. Aqui positivo e aqui negativo. O oxigênio tá aqui, o oxigênio é mais eletronegativo, então aqui ele vai ficar positivo, né? Aqui tá fazendo uma dupla. Ficar positivo, aqui ele vai ficar positivo, negativo e negativo. Quem é mais eletronegativo aqui? O oxigênio. Então repara que aqui eu não tenho simetria de porra nenhuma, mano. Aqui é uma desgraça só, tá? Então aqui eu vou ter muito mais elétron do que aqui embaixo. Então eu tenho um polo. O polo tá lá em cima. Repararam? Então isso aqui é algo polar. Temos um polo, tá? E ele é trigonal plana. Trigonal plana, tá? O que seria trigonal? Triângulo. Trigonal. Triângulo trigonal. Não parece um triângulo? Não tem três. Se eu fosse fazer uma forma geométrica, eu não teria três ângulos aqui? Então, trigonal. Trigonal plana. Três ângulos. Trigonal, três ângulos. Trigonal, três ângulos. Trigonal, três ângulos. Isso aqui, o que você vai fazer com isso aqui, tá? Você vai pegar essa desenhozinho aqui que eu tô fazendo, vai pegar todos, né? Vai pegar isso aqui também, linear. Bota um exemplo de linear. Você vai lá no tatuador mais próximo da tua casa, vai levar sua vozinha. Você vai dar R$ 100 na mão do tatuador e falar assim: essa aqui é minha vozinha. Ela quer tatuar na cabeça o CH2O e escrever trigonal plano do lado. Porque eu vou olhar para ela todos os dias e eu vou me lembrar o que é um trigonal plano. E você vai fazer isso. Tá bom? Você vai fazer isso. E é importante que você tatue, tá? Para você não esquecer. Não esqueçam sobre hipótese nenhuma. Muita gente confunde a trigonal plana com a piramidal e com a tetraédrica, mas eu vou explicar a diferença, tá? Ou seja, trigonal plana, eu tenho eu tenho quatro átomos na trigonal plana. Eu sempre terei quatro átomos na trigonal plana, tá? E eu tenho
uma forma de triângulo. Ou seja, eu tenho 4 pontas. Se eu tenho eu tenho 3 pontas. Se eu tenho 3 pontas, eu posso formar um triângulo em volta dele, tá? Por isso trigonal, porque é triângulo, tá? Nós temos aqui também o O3. O O3 é angular. Mas aí tu olha e fala, Lucas, por que desgraça tá desta forma o jeito que ele tá organizado? Por que ele não tá assim, Lucas? Aí você fez merda, aí você fez errado, porra. Aí você foi burro. Por que ele está assim, dessa forma, e não está assim? Eu quero que vocês me respondam isso. Entendido. Tudo volta pro triângulo. Tudo volta para o triângulo. Por que, galera? Por que que ele não tá reto? Sabe me responder? Ó, a Lindinha vai mandar um pix de R$ 824,32 para quem acertar. Ela acabou de me mandar aqui no privado. Acabou de me falar que ela vai fazer esse pix aí. Acabou de me dizer. O que? O que? Aumentou. R$ 1.000? Eita, desliguei a tela, gente. Meu Deus, o que eu fiz? Ah, eu fiz. Calma aí. Como na minha tela? Voltou. Eles também se repelem? Eles se repelem, mas por quê? Eu vou te explicar também, essa é uma ligação. Fica de boa. Você não precisa quebrar a cabeça com isso agora. Mas o O não pode fazer quatro. Que loucura. Relaxa, vou explicar. Isso a gente chama de ligação dativa, tá? Enfim, galera, vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. Tá preta, eu vou ligar a transmissão. É porque eu desliguei a tela do tablet sem querer. Eu cliquei no botão, eu apoiei aqui na minha perna do tablet e eu cliquei no botão sem querer. Aí, agora foi. Galera, olha só. Eu quero vocês no chat aí, que eu vou fazer perguntas que vou induzir vocês a respostas, tal como o Mister M, tá? Galera, vamos pensar aqui comigo. Qual das camadas, quando eu estou fazendo a ligação entre dois átomos, qual camada que é a camada que faz a ligação? Qual camada, quando eu faço a ligação, que tal o elétron que vai interagir com o outro, do outro átomo? A mais externa, que a gente chama de camada de valência, não é? Camada de valência. Perfeito, tá? A camada que vai interagir com a outra é a camada de valência. Perfeito? É o CV. É o CV, justamente. O comando de valência. Achou, né? Achou. Então, assim, na nossa camada de valência, nós temos algumas pe- pe- peculi, meu Deus, pesculi, esqueci como fala, peculiaridades. Peculi, caralho, sumiu da minha boca agora. Peculiaridades, tá? Nós temos uma peculiaridade, que é todo átomo precisa de 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. A regra do octeto. Todo átomo não. Tem a regra do dueto, que é a exceção, que é o hélio e o hidrogênio. Eu não gosto de generalizar. Vamos olhar o oxigênio? Nós temos o ozônio ali, né? O O3. Para a gente entender, caraca, a gente tem que entender um pouquinho do oxigênio. O oxigênio ele tem 8 elétrons, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica desse carinha aqui? Vamos fazer? A distribuição eletrostrobiscônica? Vamos fazer? O cara tem 8 elétrons na camada de CV. Camada de CV foi foda, né? Camada de valência. Caraca, mano, hoje eu tô sinistro. Tá, vamos distribuir isso aqui? Um S2, dois S2, dois P4. Isso aqui é a distribuição eletrônica do oxigênio, tá? A camada de valência dele é a 2, né? Ele precisa ter 8 elétrons nessa camada para se estabilizar. Aqui nós temos 4 e temos 2. Então nós temos 4, 5, 6. Tá? Temos 6. Precisamos de duas ligações. Né? Duas L, que L no caso é ligação aqui, tá? Vou botar um lig. Ele precisa fazer duas ligações. Ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então o que vai acontecer? Repara só. Agora vai quebrar a cabeça de vocês. Vocês vão falar, meu Deus, Lucas, uou, uau, uou, radical, punk, uou. Dessa forma, tá? Se não for dessa forma, vocês estão mentindo. Porque eu tenho certeza que vocês vão reagir exatamente desta forma. É assim que funciona o mundo, tá? Então, galera, temos aqui a camada de valência deles, tá?
nós temos em volta deles 6 átomos, não temos? De cada um deles aqui. E lembra que eu falei, gente, daquela regra de Vesper? Quero ver se vocês estão ligados. O que é a regra de Vesper? O que é a regra de Vesper? Eu falei ali em cima. Quero ver se vocês estão ligados. Quero ver que vocês estão na ativa. Estão boladão ligados. O que é a regra de Vesper? Que eu falei ali em cima. A lei de Vesper. O que é? O que é? Dole uma, dole duas. Pergunta do milhão. Valendo R$ 400 da Lindinha, que vai mandar no Pix de vocês. Mas ela é patrocinadora hoje. Regra de Vesper. O que é? O que é? Quero ver, quero ver. Quero ver quem acertar. É, Lindinha tá ditando. Só peguei que tem a ver com a nuvem de elétrons, Lucas. Aí, 1 quilograma por metro cúbico vai responder. Ele vai salvar a galera aí, ó. Eu tenho certeza. Eu boto fé no 1 kg por metro cúbico. Repulsão dos pares de elétron. Nossa, que lindo. Tá faltando uma informaçãozinha aí. Uma informação. Você consegue lembrar? Uma informação, uma informação. Sem pressão. Da CV, não. De alguma coisa. Repulsão dos pares de elétron ao redor tá na ponta da língua. No núcleo, não, núcleo não. Do A. O quê? Átomo o quê? Átomo o quê? Tá falando uma palavra, uma palavra. Átomo o quê? Átomo o quê? Polar, não. Átomo central. Nossa, foram quase. Átomo central. Nossa, foi quase 1 kg por metro cúbico. Adorei esse nome. Na hora, na hora. Eu revelei a resposta na hora. Então, assim, a repulsão dos pares de elétron ao redor do átomo central. Guardem essa informação. Átomo central. Ou seja, não é não vai repelir átomo desse, não vai repelir elétron desse, não vai repelir elétron desse, só deixe. Nossa, eu embolei legal agora, trava a língua. Só deixe aqui do meio, tá? Só deixe. O que isso significa? Tu vai entender agora. Vamos lá. Primeiro vamos ver. Ele vai fazer 2 ligações, não vai? Então aqui temos 2 ligações. Covalente, né? Uma ligaçãozinha covalente. Temos aqui também, então vamos ver se ele está estável, né? Regra do octeto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles estão compartilhando elétrons, né? Então 8 certinho. Esse aqui está estável. Vamos ver esse aqui, outro aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estável. Porém, ele já está estável e esse aqui está estável. Quem está estável não faz mais ligação. E este bucha que fica sobrando aqui? Existe algo na química que você não precisa entender agora, porque eu vou falar isso com você um pouco mais para frente, tá? Que a gente chama de ligação dativa. A ligação dativa é esse cara aqui, basicamente emprestando esses 2 elétrons para esse cara aqui do lado. Então a gente representa a ligação dativa assim, tá? É como uma ligação normal, tá? É como se ele estivesse fazendo uma ligação aqui e ele está emprestando. Então, esse cara aqui, ele não consegue usar os elétrons desse, tá? Mas esse aqui consegue usar os elétrons desse cara aqui. Então como vai ficar? Vai ter mais uma ligaçãozinha aqui, tá? Mais uma ligação aqui, que é a ligação dativa. Ele vai fazer, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons estão estabilizados. Porém, se lembra que eu falei? Olha aqui, olha que coisa linda, olha como a química é maravilhosa. Teoria da repulsão dos elétrons, mais especificamente dos pares eletrônicos. O que é um par? 2. Par eletrônicos ao redor do átomo central. Olha isso. Me fala, galera, eu tenho algum par de átomos sobrando ao redor do átomo central. Um par de elétrons sobrando ao redor do átomo central, eu tenho esse. Galera, isso aqui, quando ele está ao redor do átomo central, isso aqui é como se ele estivesse fazendo mais uma ligação aqui em cima, tá? É como se tivesse uma ligação fantasma. Então isso aqui vira uma nuvem eletrônica. Isso aqui é uma nuvem. Então aqui em cima, você bate o olho aqui e fala assim, pô, Lucas, mas aqui são 3 nuvens, aqui eu só tenho uma e 2. Você está errado, porém, tem uma nuvem eletrônica escondida aqui em cima. E aí, se eu tenho mais uma ligação aqui, o que vai acontecer?
ele vai querer manter distância desses caras. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai jogar esse cara pra cá. E a mesma coisa desse lado aqui. Ele vai querer distância desse cara aqui em cima. Esse cara é como se fosse outro átomo. Eu vou pegar e vou jogar ele aqui pra baixo. E aí, a gente forma o que a gente chama de ligação angular. Por que angular? Porque ela justamente forma um ângulo aqui embaixo. Só isso. Esse é o nome. Angular, ela forma um ângulo aqui embaixo. Tá bom? E ela só tem 3 átomos, tá bom? Isso é uma ligação angular. Galera, conseguiram entender? Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Fala aí, vocês devem estar agora proferindo as seguintes palavras: surreal, incrível. Nossa, vocês viram aquele negão 5 estrelas? Cara, aquele cara é demais. Nossa, aquele cara é demais. Eu tô muito risado com esse cara. Uau. Ele fala surreal. Obrigado, Suzy. É isso que eu tava esperando. O negão 5 estrelas. Nunca viram o negão 5 estrelas? É aquele cara que come, fica comendo as coisas, ele fica, uau. É de fato uma experiência metafísica, paranormal. Eu adoro esse cara. Dizem aí no TikTok depois, negão 5 estrelas. O cara é demais, velho. Eu adoro esse cara. Tá vendo? Eu tô inteirado nos memes e na interwebs, tá? Alguém achava que não. Pra mim que tinha problemas com tecnologias, eu estou avançando. Então assim, galera, vamos lá? Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas, eu só posso ter uma ligação trigonal plana ou angular, tá bom? Matamos 3 nuvens. Estamos encaminhando para o final da aula agora, gente. Infelizmente, eu queria poder ficar com vocês aqui estudando pelo resto da minha vida, tá? Eu sei que vocês queriam também. Vocês nem queriam dormir, vocês queriam ficar aqui estudando física pelo resto da madrugada. Eu sei que vocês adorariam fazer isso, tá? Porém, nós estamos indo para a reta final agora. São os 4 nuvens eletrônicas. Falei que vocês queriam, né? Eu sei que vocês queriam. Sei que vocês adorariam ficar aqui a madrugada inteira. Acordei só para assistir sua aula, Lucas. Obrigado. Agora eu me sinto honrado. Agora eu me sinto honrado, tá? Então, assim, galera, vamos ver agora 4 nuvens eletrônicas. Vamos dar uma olhadinha? 4 nuvens eletrônicas. Nós temos 3 tipos de ligações que podem ser feitas essas 4 nuvens eletrônicas, que é a tetraédrica, a piramidal e a angular. De novo. Olha o angular aqui de novo. Safado, tá aí de novo, angular. Temos aqui em cima o CH4, tá? O CH4, ele vai fazer uma ligação, tá? Repara aqui, tem um carbono no meio. E ele vai estar puxando cada lado aqui. E temos uma simetria, não temos? Temos os hidrogênios puxando cada um pouquinho para um lado, né? E assim, nós temos algo bem simétrico. Sempre que você vê algo simétrico dessa forma aqui, gente, pode ter certeza, tá? Que é algo apolar, tá? Vou falar que isso aqui é polar, tá? Inclusive, mesmo eles sendo iguais, isso aqui é polar. Porque é como se tivesse mais elétrons aqui concentrados nesse átomo aqui do que nesses dois aqui, tá? Porque esse átomo aqui, ele tem como se fosse mais um sobrando, tá? Então, isso aqui fica assim, ó. Tá? Sempre nesses casos vai ser assim. Sempre não. Frequentemente. Então, assim, galera, nós temos essa estrutura aí, tá? Que nós chamamos de tetraédrica, que ela tem um rabinho aqui embaixo, tá? É a mesma coisa, ele enfia mais um aqui para justamente ele ter mais espaço de distância entre eles, tá? Eles vai um pouquinho pro lado esse, vai um pouquinho pro lado esse. Porém, galera, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer vocês nunca mais esquecerem o que é tetraédrica. Quando o Brasil foi tetra, quantas Copas do Mundo ele tinha ganho? Eu quero ver. Vocês sabem. 4. Perfeito. Agora você vai me responder uma desgraça, maluco. Se você errar esta porra na sua prova, eu vou com o chicote na tua casa e vou te picotear e vou te trancar num cativeiro que você vai ter só um livro de química pra ver pelo resto da sua vida, tá bom? Quantas desgraças de pontas eu tenho aqui nesta porra deste átomo? Átomo não, desta molécula. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então é tetra. É tetraédrica. Eu tenho 4 pontas, 4 átomos na ponta. Então é tetra. E esse aqui, eu tenho quantos na ponta? Eu tenho 3. Então é tri. Olha,
Olha como é mole. Não é mole. Pode falar, é tetra. É tetra. Pode falar, é fácil, né? Eu sei que é fácil. Nossa, meu Deus. Pode falar, 1 kg por metro cúbico tá titânio. Pode falar aí, galera. Que é fácil, né? Pode falar. E você falando assim, até parece ser. É, é mole, é mole, é mole. Nego complica isso aqui. Nego confunde tetraédrica com trigonal. Tri é 3, tem 3 átomozinhos na ponta. E o tetra? O tetra tem 4. Mole, 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 mole. Já fizeram aquela brincadeira com vocês? Que é mole, 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 duro. Que é tipo assim, a pessoa fica pegando teu braço assim, aí tu fala assim, deixa a mão mole. Aí tu deixa a mão mole. Aí você de otário, né? Deixa a mão mole, e o cara, mole, 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 aí tu pega, joga tua mão na tua cara. Já aconteceu isso com vocês? É legal, cara. Quando eu era pequeno, eu era muito idiota também. Talvez só tenha acontecido comigo mesmo. Algumas experiências são únicas também, né? Temos aqui embaixo também o NH3, tá? O NH3 acontece com ele a mesma coisa que acontece com o oxigênio, tá? Se você for ver, fazer lá a camada de valência do nitrogênio, você vai ver que vai ficar sobrando 2 aqui, tá? E na piramidal sempre vai acontecer isso, tá? Quando você tiver 3 átomos ao redor do átomo central, que nesse caso é o nitrogênio, e esses 3, tá? Caralho, tá um calor do cacete, Rio de Janeiro. E esses 3, eles estarem ao redor do átomo central que tenha 2 elétrons sobrando aqui, ou seja, tem uma nuvem eletrônica aqui em cima, eles vão ser repulsos. Não sei se repulsos existe não, mas se não existiu, eu acabei de inventar e foda-se. Eles vão jogar para aqui para baixo, os 3, tá? E aí vai formar o que a gente chama de piramidal. E como eu disse, se eu tenho 2 elétrons sobrando aqui, ele é polar. Além do nitrogênio ser bem mais eletronegativo que os hidrogênios, tá? Acho que vocês conseguiram entender isso de polar é polar já. Acho que vocês estão pegando isso já. Então, assim, galera, o que vai acontecer aqui? Eu tenho algo que parece uma pirâmide. Não é? Parece uma pirâmide. Olha isso. Parece uma pirâmide? Não parece? Perfeito. Isso aqui, essa porra, então, é piramidal. Temos aqui também mais um exemplo de angular, tá? Nesse caso, é a água. Mas aí tu fala, Lucas, mas não é possível. Aqui tem 4 nuvens eletrônicas, seu escroto. Tá mentindo pra gente, mentiroso. Porém, existe uma coisinha que o hidrogênio ele só faz uma ligação. Então ele fez uma, ele fez uma. Então, em vez de eu ficar só com 2 átomos sobrando, eu vou ficar com 4. Então eu tenho 2 pares. Então eu tenho uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas, tá? Então isso aqui é tipo assim, polar para um caralho. Polar para um caralho. Pode escrever, se você estiver fazendo prova discursiva, tu pode escrever assim, de acordo com o professor Lucas, é polar para um caralho. A água é polar para um caralho. Pode botar assim. Você vai, porra, vai arrebentar. Então assim, galera, isso aqui é uma ligação angular também, com 4 nuvens eletrônicas, tá? É importante que vocês saibam, galera, que assim, é uma regra da natureza, tá? É por isso que o óleo, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, eles sempre, frequentemente, e ficar me corrigindo agora, que porra, velho. Frequentemente, eles são simétricos, não é? Semelhante a esse aqui, ó, o CH4 aqui. Eles são simétricos. Então, por eles serem simétricos, eles são apolares, tá? E por eles serem apolares, o que vai acontecer com eles? Eles só vão se ligar com apolares. Apolar dissolve apolar. Polar dissolve polar, tá? Por isso que quando você joga o óleo ou gordura na água, fica aquelas bolinhas. Por quê? Porque a gordura, ela é um hidrocarboneto. O óleo também é um hidrocarboneto. E eles são apolares. E a água, ela é polar para um caralho. Tá? Ela não é polar, desculpa. Não é polar. Ela é polar para um caralho. Tá? Então, como por ela ser polar para um caralho, ela não vai dissolver o óleo, tá? Então, galera, se nós temos 4 nuvens, nós só podemos ter 4 tipos de geometria: tetraédrica, piramidal e angular. Vamos dar uma olhadinha em tudo? Uma nuvem, linear. 2 nuvens, linear. 3 nuvens, trigonal plana e angular. 4 nuvens, trigonal, piramidal e angular. Tá bom? Galera, matamos geometria e polaridade. Uma salva de palma no chat. Alguma dúvida?
como é que ficou? Uma salva de palmas. Matamos. Pô, lá para um caralho. Eu sempre lembro do petróleo. Verdade. Que é o hidrocarboneto. Palmas. Galera, ficaram dúvidas? Ficaram dúvidas? Ficaram perguntinhas? Eu não sei se como funciona aqui, se vocês têm simulados mensais, mas esse mal eu quero pegar umas questãozinhas com vocês, hein? O que vocês acham de pegar umas questãozinhas? Fazemos umas questões. Era só, quando você fala o assunto, sempre parece ser menos. Era só essa ligação? Como assim, só essa ligação? Não peguei, não peguei. Era só essas, tá? São 5: trigonal, piramidal, linear, angular e tetraédrica. Só essas, tá? Essas 5. São poucas, o pessoal confunde muito. Complica muito. Na minha cabeça eram umas 10. É, cara, me falaram a mesma coisa, foi recentemente, inclusive. Falaram que pareciam umas 20 formas geométricas de forma geométrica não. Desculpa. 20 ai, geometria molecular, mas tipo assim, só 5, tá ligado? São facinhas, para um cacete. Galera, eu vou mandar esse PDF pra vocês. Eu vou mandar amanhã, porque amanhã eu vou mandar junto com o da aula passada, que eu ainda não mandei. Eu tô devendo esses 2 PDF pra vocês. Por quê? Porque o PDF da aula passada, eu tô refazendo os meus PDFs todos, tá? Esse eu já tinha refeito. E o da aula passada eu ainda não refiz, ainda não terminei, então eu vou mandar os 2 juntos já de uma vez. E aí, amanhã está lá, é perfeccionista. Eu sou chato com essas coisas porque eu odeio deixar PDF feio. E aí eu vi uma garota daqui do servidor, eu acho que foi acho que foi a Suzy, foi você, Suzy? Não lembro. Que fez uma resuminho tão bonitinho que eu falei, nossa, eu vou copiar ela na cara de pau. E eu copiei na cara de pau mesmo. E eu não ligo. Me julguem se quiserem. Deve ser a Bel. Foi a Bel. Eu acho que foi a Bel. Bel odeia eletroquímica. Tá fugindo de mim, a Bel. Falei pra ela que eu ia pegar ela na eletroquímica ainda. Foi uma tal de TAP. 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 TAPH. Não sei se é um homem ou uma mulher agora eu fiquei com dúvida. Não consigo nem abrir o perfil aqui, mas é uma tal de TAP. TAP, TAPH, sei lá. Sim, é. Ah, ficou tão bonitinho, cara. Ela fez assim, química, escreveu lá em cima o título. Tu vê o título dos meus negócios que eu mandei, tá igualzinho dela. A mesma coisa, eu copiei mesmo. Peguei na mão e fiz. Tá um pouquinho diferente, né? Porque eu acho que eu fiz pior.